Bom dia, abençoados. Bom dia, povo santo do Senhor. Já estamos aqui em definitivo aqui na Igreja Cristo é Vida aqui de Fortaleza, né? E eu já queria pedir para os irmãos, no meu relógio aqui faltam 5 minutos para as 9 horas, que já vamos nos assentando, né? Vamos já nos preparando, né? Para iniciarmos o nosso culto. Queria agradecer aqui os irmãos que já estão entrando novamente, né? Irmã Sandra, irmã Francisca, irmã Márcia, irmã Ceissa, né? Grande abraço para os abençoados, né? Os irmãos das igrejas de Fortaleza, de Recife, de Natal, e os convidados também, sejam todos muito bem-vindos, né? Para aqueles que estão sendo convidados também pelos irmãos que já compartilham da nossa presença aqui na igreja, né? É sempre muito bom, né? Ter pessoas novas compartilhando conosco desse prazer que é ouvir a palavra de Deus. E deixa já eu aproveitar esse momento para pedir para você que aproveite para compartilhar, né, essa transmissão ao vivo, né? Nós estamos transmitindo ao vivo para todo mundo, né, através do Facebook. Esse talvez seja um dos grandes benefícios, né, de nós fazermos esses cultos online, esses cultos através da internet, porque não só você pode assistir, né, da tua casa nesse momento de isolamento, de pandemia, como também essas gravações, elas permanecem. Então, você pode, após o culto, você pode continuar compartilhando, né, essas mensagens para que outras pessoas possam ouvir, possam ser edificadas. Eu tenho certeza disso, porque quem fala aqui através desse altar é o próprio Deus, né? Nós cremos nisso. Nós não seríamos loucos de não reconhecermos que é Deus falando aqui nesse altar, usando quem quer que ele queira, né? Para que a sua palavra possa ser proferida, possa confortar os nossos corações. Então, eu aqui já vou fazer algo aqui no meu Facebook, tô com o meu celular aqui do lado, e ele tá também vendo a transmissão. Vou dar um graça e paz aqui para os irmãos verem. Graça e paz a todos. Opa. Graça e paz a todos. Pronto, né? Aí, eu queria ensinar uma coisa para os irmãos que é muito interessante. Quando você cria uma sala de vídeo, as pessoas que fazem parte do teu Facebook, né, as pessoas que são, vamos dizer, os teus amigos do teu Facebook, eles vão ver que você está transmitindo, né, fazendo uma transmissão ao vivo, e eles vão ter a possibilidade também de assistir o que você está assistindo. Então, eu queria lhe ensinar aqui. Eu vou fazer, tá? Você que está vendo a minha transmissão aqui agora, você vai clicar lá embaixo em compartilhar, né? Quando você clica em compartilhar, vai ter um íconezinho lá com o nome sala de vídeo, né? Sala de vídeo, tem um desenhozinho de uma pipoca com o nome sala de vídeo, né? Aí aparece o teu nome, né? Aí você clica em iniciar. Pronto. Já está lá. Sua sala de vídeo iniciou, né? Então, aí aparece aqui, ó, compartilhar a sala de vídeo com locais. Aí você pode, né, apertar aqui em compartilhar e chamar teus amigos, né, as pessoas que fazem parte do teu Facebook, né? Isso é um recurso bem interessante, né, que você pode se utilizar dele, né? E vou sair aqui da sala de vídeo, senão não vejo os comentários dos irmãos, né? Mas você pode criar a tua sala de vídeo, clique aí, né? Compartilhe, crie a tua sala de vídeo, mande teu comentário, né? Porque esse é um momento especial da igreja, um momento em que nós podemos
aproveitar, né, essa tecnologia que tem uma razão de ser, claro. Nós vamos ver hoje, através da palavra, que tudo que Deus faz tem uma razão de ser, porque Ele é o Senhor de todo o tempo, né, e de toda a história. Glórias a Deus. Então, vamos iniciar, né? Queria mais uma vez cumprimentar aos irmãos amados, né, que estão nos assistindo, né, não só aqui em Fortaleza, mas em Natal, em Recife. Um grande abraço a todos, né, e aos irmãos também que foram convidados, né, para assistir, que não congregam na nossa igreja, mas que foram convidados para ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar e muito a tua vida também, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos a palavra, como nós fazemos sempre, vamos cantar um hino de louvor e um hino de adoração em nome de Jesus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo tua palavra muitas vidas. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo tua palavra muitas vidas. Diga, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós. te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as suas maravilhas. Declaramos as suas maravilhas. Aleluias. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo tua palavra muitas vidas. Mais uma vez cante, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo tua palavra muitas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberado a nós,
Se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós. Oh Deus Todo-Poderoso, a tua palavra está sendo liberada a nós. Nós cremos verdadeiramente que a tua mão poderosa tem nos guardado. Nós cremos, Senhor, que o Deus Todo-Poderoso tem nos assistido nesse momento de calamidade, que o Senhor, o único e soberano Deus, tem falado aos nossos corações e nos preparado para esses dias difíceis, nos preparado com a tua mão poderosa, nos preparado com a tua palavra de sabedoria, nos preparado com o teu conhecimento e, acima de tudo, nos preparado com o teu amor, porque nós sentimos o amor de Deus aquecendo os nossos corações. Ou não nos ardia o coração quando ouvíamos as palavras da sua boca, assim como aconteceu com aqueles que andavam ao teu lado, Senhor, logo após o Senhor haver ressuscitado. Nós também sentimos o nosso coração arder quando Deus Todo-Poderoso fala conosco, quando a tua palavra de vitória, ela move os nossos corações. Somos gratos a ti, ó Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, estarmos aqui, não fisicamente, mas em espírito, junto com os nossos irmãos, e poder abraçar a cada um desses teus filhos amados que hoje estão nos assistindo, pois juntos somos uma igreja. Aonde quer que nós estejamos, somos a igreja do Senhor, para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa ser exaltado através de tudo aquilo que hoje nós fizemos e faremos. Que o Senhor possa verdadeiramente enxugar as lágrimas daqueles que pranteiam nesse instante, porque sentem na sua própria carne as dificuldades desse tempo presente. Mas a tua palavra diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem poderá se levantar contra um filho de Deus? Quem poderá, Senhor, ir contra o teu agir? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá resistir àqueles que foram chamados pelo Deus Todo-Poderoso? Diga: quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberado a nós, Se a palavra de vitória já foi liberado a nós. Diga mais uma vez: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós, Se a palavra de vitória, se a palavra de vitória já foi liberado a nós, se a palavra de vitória já foi liberado a nós. oh Deus Todo-Poderoso, tua palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor tem preparado a tua palavra, Senhor, para confortar os teus filhos. Nós cremos verdadeiramente que o Deus Todo-Poderoso nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, e eu queria nesse instante te rogar por aqueles que hoje
estão nas suas casas, talvez estão desesperados das suas próprias vidas, por aqueles que estão padecendo, por aqueles que estão doentes, por aqueles que rogam a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai amado, ouve o clamor dos Teus filhos, ouve o clamor daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, porque nós sabemos que se não for através de Ti, Senhor, nada pode acontecer, nada pode se consumar. Tu és o soberano dos reis da terra, Tu és o único e verdadeiro Deus. Não há Deus igual ao Senhor, não há Deus maior que o nosso Deus, não há Deus tão grande, não há Deus tão forte. Oh Pai amado, recebe o Teu louvor e a Tua adoração. Recebe, Senhor, aquilo que hoje nós prostrados Te oferecemos como um sacrifício agradável a Ti, que é esse culto racional, que é esse louvor e essa adoração para a Tua honra e para a Tua glória. Recebe o Teu louvor, Senhor. Recebe, ó soberano dos reis da terra, um Deus que mesmo antes que cada um de nós pudéssemos existir, o Senhor já havia traçado um plano para as nossas vidas. O Senhor já havia determinado cada um dos nossos dias na terra, e inclusive esses momentos os quais nós estamos vivendo nesse instante. Creia, meu irmão amado, creia, minha irmã em Cristo, que Deus está no controle da tua vida, e que tudo o que está acontecendo hoje, nesse momento, é para a glória do Senhor e para o teu crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, que devo mas uma parar, voz maior, mas outra voz maior me faz assim cantar. Diga: soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, 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 soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, oh, soberano és tu, soberano, soberano és tu, soberano és tu, Senhor. Diga: antes que eu viesse a existir, antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor. Quiseste me usar para o teu louvor, oh, Senhor. Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. E em teu nome gente a libertar. Quiseste
usar para o teu louvor. Quiseste me usar pro teu louvor. Oh Senhor, Senhor, hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Oh, soberano, 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 soberano és tu, Senhor. soberano és tu, Senhor. Soberano, 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 soberano és tu, Senhor. soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. soberano, Soberano és tu, Senhor. Mais uma vez, quer no bom viver, quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. soberano, Soberano és tu, Senhor. amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, abençoados, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aos irmãos que foram se ajuntando a nós em meio ao louvor para ouvir Deus falando, né? Queria agradecer também ao pastor Carlos Magno, que está também conosco, ligado, né? Sempre está ligado, mesmo em recuperação, né? Mesmo em tratamento, mas ele não deixa de prestigiar a palavra do Senhor, né? E, claro, ele é sempre um grande exemplo para nós, né? Graças a Deus, graças a Deus. E eu gostaria de mais uma vez pedir para os irmãos que continuem compartilhando essa mensagem, né? Criem salas de vídeos para que essa mensagem possa chegar a maior abrangência possível, que mais e mais pessoas possam ouvir o que Deus está falando hoje, nessa manhã maravilhosa de domingo, o dia do Senhor, né? Hoje, dia 19 de abril de 2020, domingo aqui pela manhã, na capital do estado do Ceará, em Fortaleza, transmitindo para todo o Brasil. Glórias a Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje, nessa manhã de domingo. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Tá? Se o som está bom aí para você, que está assistindo em casa, né? Dê o teu ok, né? Diga assim, pastor, está bom, né? Não precisa ajustar nada, está ótimo, estou ouvindo bem, né? Pode nos dar esse feedback, né? Que é interessante. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. A mensagem que Deus traz hoje à igreja, né? É um alerta de conforto para a tua vida, meu irmão. Tem como tema: tudo passará. Tudo passará. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa,
os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o garfanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja hoje, nessa manhã maravilhosa de domingo. Mas antes disso, gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que você, nesse momento aí na tua casa, orasse comigo, para que o próprio Deus, Ele possa preparar o nosso coração como uma boa terra para receber a boa semente, para que nós possamos verdadeiramente nos imbuir desse sentimento de adoração e de reverência para ouvir o próprio Deus falando, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, com tamanha gratidão, nós nos prostramos aos teus pés nesse instante para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra da graça de Deus, a nos confortar, a nos dirigir, a nos conduzir, a nos dizer, Senhor, que nós não somos nada se não for através de Ti realizando ou do Senhor mesmo permitindo. Nós cremos que o Senhor é o dono de toda a terra, de toda a história das nossas vidas. Cremos que o Senhor tem não só nos assistido, mas tem nos conduzido com a Tua destra fiel, assim como faz com todo mundo. Fala com o Teu povo nesse instante. Fala com esses Teus filhos amados que estão hoje espalhados pelo mundo inteiro, né? A Tua igreja que está espalhada pelos 4 cantos da terra, assim como a Tua palavra mesmo assim o diz. Fala ao coração de cada um daqueles que necessitam ouvir a Tua voz, que precisam ardentemente desse alimento sólido que vem da Tua boca. Que tudo o que for dito aqui hoje, nessa manhã de domingo, através dessa ferramenta que o próprio Deus proporcionou para que a Tua palavra chegue à casa de milhares e milhões de pessoas, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o crescimento espiritual do santo povo de Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus também. Quem crê assim, diga amém. Diga graças a Deus. Eu ouvi uma história certa vez, né? E eu creio que é uma história bastante conhecida, e que diz assim, que certa vez um rei, um grande rei, um grande monarca, estava preparando o seu filho para assumir o trono no seu lugar. E nesses momentos, nesses poucos dias que antecediam a morte desse rei, e aqui o rei jovem, né, o príncipe no caso, assumisse o trono, esse rei, ele lhe deu um anel e disse, olha, coloque esse anel no teu dedo e nos momentos de maior alegria da tua vida, você tira esse anel e veja o que tem escrito nele. Mas também o faça nos momentos de maior provação, nos momentos em que você achar que não tem mais jeito, que as coisas estão todas, está tudo dando errado, né? Nos momentos de maior calamidade, faça o mesmo. Também tire o anel e veja o que está escrito nele. E pouco tempo depois,
esse rei, né, ele veio a falecer, e o príncipe jovem assumiu o reinado, tomou o anel. E com pouco tempo, esse rei, ele foi atingida, aquela nação, na verdade, ela foi atingida, foi afligida por uma grande guerra. Invasores queriam adentrar aquele reinado, né, e queriam saquear aquela terra e tomar o trono do rei. E aquele rei, ele juntou toda a população e às portas do seu castelo travou uma grande batalha com aqueles invasores. Muitas pessoas morreram, né, naquele tempo. E quando o rei pensava que estava tudo acabado, a calamidade era grande, ele tirou o anel e olhou o que tinha escrito dele, e no anel estava escrito: isso também passará. E ele entendeu o recado do pai dele, dizendo que mesmo aquele momento de grande guerra, de grande luta, ele iria passar. E realmente aquele rei continuou lutando, continuou guerreando com todas as suas forças, com todo o seu exército, crendo que aquele momento iria passar. E aquele rei foi vitorioso. Naquele momento, né, a guerra cessou, o povo aclamou aquele rei como um grande vitorioso, como um grande responsável por aquela vitória, né? O povo teve paz, aquele reino, ele pôde crescer em abundância, e aquele rei foi louvado e aclamado pelo seu povo. E naquele grande momento de júbilo e de alegria, aquele rei voltou a lembrar-se das palavras do seu pai. E ele, naquele momento de grande êxtase, né, ele tirou novamente o anel e olhou, e novamente ele leu: isso também passará. Olha, meu irmão, isso é uma grande lição para nós que somos cristãos, principalmente nos dias de hoje. Não há nada que não passe. Tudo é efêmero, tudo é passageiro, né? Todas as coisas que nós vivenciamos aqui nesse plano terrestre, né, nesse corpo de carne, tudo isso há de passar um dia. Quer sejam os momentos de maior alegria, de maior júbilo, como também os momentos de extrema dor, os momentos de extrema calamidade. A grande verdade que esse texto que nós acabamos de trazer é que a vida é curta, né? É extremamente curta. Os nossos dias na terra são passageiros, né? A palavra do Senhor, ela diz aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Lembra-te do Senhor hoje. Lembra-te do teu Deus agora. Não deixe que as calamidades, nem as injustiças, nem tampouco os momentos bons, os momentos de grande júbilo, né, e de grande alegria, te façam esquecer do teu Criador, te façam esquecer de quem é o responsável por nós estarmos aqui, de quem cuida das nossas vidas, da nossa família, de quem nos conduz conforme a sua vontade, de quem nos sustenta. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque eis que virão dias maus. Sim, claro que virão, né? Virão dias em que você dirá: olha, eu não tenho prazer nos dias de hoje. Talvez você esteja dizendo isso agora. Eu não tenho prazer em ficar em casa, né? Eu gostaria de estar na rua, eu gostaria de estar cumprindo com as minhas atividades. Olha, eu estou ceifado, eu estou impedido de ganhar o meu ganha-pão, de fazer aquilo que eu sei fazer para sustentar a minha família. Tenho passado por grandes provações, eu não tenho prazer nos dias de hoje. Eu tenho tido muitas preocupações. Eu tenho tido o meu coração afligido, eu estou aflito pelo futuro, por aquilo que há de vir. E o Senhor está dizendo para você, meu irmão: isso também passará. Dê glórias a Deus por isso. Olha,
os nossos dias são curtos, né? E por serem curtos os nossos dias, né, é importante que nós aproveitemos eles hoje, né? Não amanhã, não depois de amanhã, mas aproveitemos ele hoje com sabedoria. Sejamos sábios nesse curto período de tempo que nos resta. Que nós possamos agir conforme a orientação do próprio Deus, a direção do próprio Deus. Momentos como esse em que nós vivemos são importantes, porque eles nos trazem uma visão ainda mais real de tudo isso que nós estamos falando. Momentos como essa pandemia que nós estamos vivendo, nos traz uma visão muito mais clara, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, de que os dias maus eles chegam. E é importante que nós lembremos do nosso Criador, que nós lembremos do nosso Senhor, que nós possamos dar prioridade àquilo que vem de Deus, àquilo que é espiritual. O cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que se posicionar sempre na sua vida como uma voz sensata. O cristão deve ser essa voz sensata em meio a uma humanidade perdida, em meio a uma humanidade que cultiva sentimentos distorcidos, em meio a uma sociedade que coloca o poder, o prazer, os bens materiais, o dinheiro como prioridade nas suas vidas. O cristão deve ser essa voz sensata, mesmo que alguns não ouçam, mesmo que alguns te critiquem ou até mesmo te persigam por agir de forma sensata e coerente com a voz do Senhor, mas o cristão tem que manter esse posicionamento. É uma das coisas mais desafiadoras que hoje nós temos como cristãos, né? É exatamente manter essa sensatez em meio à utilização coerente do tempo que nos resta, do tempo que Deus nos deu para que nós vivamos as nossas próprias vidas, né? Olha, meu irmão, na vida de um cristão, nós passamos por vários questionamentos, né? Questionamentos acerca da nossa vida, da nossa família, da nossa missão como homens, mulheres, como cristãos, de uma forma geral, né? E durante a história da Bíblia, nós vimos vários homens de Deus, né, que também se posicionaram e fizeram os seus questionamentos acerca do tempo que Deus havia lhe concedido. Nós acabamos de ler aqui um trecho maravilhoso, né? Provido pelo próprio Deus a Salomão no livro de Eclesiastes. E Salomão foi um dos homens que destilou maior sabedoria através das palavras das Escrituras Sagradas, para que nós tivéssemos esse entendimento. Salomão, inclusive, com toda a sua sabedoria, fez diversas reflexões, questionamentos acerca ou sobre o tempo, né? Eu gostaria que você, inclusive, voltasse um pouquinho aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Acompanhe comigo. Olha o que diz aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Olha, meu irmão amado, olha que reflexão maravilhosa que Salomão faz acerca do tempo, né? E a primeira coisa que nós devemos entender sobre o tempo, né, é que no tempo existe uma percepção real e muito forte da soberania de Deus. E principalmente se você é um cristão, principalmente se você crê nessa palavra. Olha, meu irmão, através do tempo e daquilo que nos é trazido através dele, nós podemos enxergar de maneira muito clara, de maneira muito nítida, a soberania de Deus nas nossas vidas. O sábio Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um período exato e determinado para acontecer, né? Um exemplo muito claro, muito notório, né, para nós, são as 4 estações do ano, né? Tem o tempo de sol, né? Tem o tempo de chuva, tem o tempo de frio, né? Tem o tempo em que as folhas caem, tem o tempo em que as flores, né, desabrocham, florescem, né? E tudo isso tem o seu tempo determinado e ano após ano isso vem a se repetir, né? Na maioria dos países, né, existem 4 estações do ano bem definidas, né? Verão, primavera, outono e inverno, né? E todos os anos, quem trabalha com a terra, todos os anos o agricultor, né, ele tem que considerar essas regras estabelecidas por Deus, essas regras constituídas por Deus através do tempo, né, estabelecidas por ele, para que ele seja bem sucedido. Imagine se o agricultor, ele resolve plantar na época em que a terra está seca. Ele vai perder a semente, né? Imagine se ele resolve colher, né, aquilo que ele plantou num período infértil, né? O agricultor, ele sabe exatamente o período que ele tem que plantar e o período que ele tem que colher, porque tudo isso foi estabelecido soberanamente pelo Deus Todo-Poderoso. Então, para ele ser bem-sucedido na sua plantação e na sua colheita, ele tem que seguir essas regras estabelecidas por Deus. E isso, meu irmão, nos traz um entendimento maravilhoso de que Deus está no governo, Deus está no controle do tempo e da história. E em tudo Deus determinou que o seu poder infinito direcionasse todas as coisas, né? Às vezes as pessoas se perguntam, poxa vida, mas olha a situação que nós estamos vivendo, olha a recessão que o país está vivendo e ainda se submete nesse momento, se abate nesse momento sobre o nosso país, uma doença, uma epidemia terrível como essa, né? Mas você entende que Deus faz tudo de uma maneira coerente, de uma maneira correta, de uma maneira pré-estabelecida por Ele mesmo. Imagine se essa epidemia tivesse acontecido em uma época onde nós não tivéssemos o recurso, por exemplo, da tecnologia, da internet, das mídias sociais, para que nós pudéssemos transmitir esse culto, para que você hoje pudesse ouvir a palavra de Deus. Olha, seria extremamente aflitivo. Ontem nós estávamos falando, né, no nosso grupo do WhatsApp, no grupo da igreja Cristo é Vida, né, nosso pastor Carlos Magno, que está também nos prestigiando nesse momento, levantou esse questionamento. Olha, imagine se nós não tivéssemos esse recurso. Como é que nós estaríamos nos alimentando da palavra de Deus? Como é que nós estaríamos cultuando a Deus à distância? Como é que nós estaríamos sendo alimentados através da palavra de Deus, sem a orientação da liderança da igreja, sem o direcionamento de Deus através do altar? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, sendo o dono de toda a história, de todo o tempo, Ele providenciou para que os recursos necessários primeiro fossem estabelecidos, para que depois viesse a calamidade. Olha, meu irmão,
Deus está no controle de todas as coisas. E você jamais pode duvidar disso, né? Agora, falamos aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E essa soberania nos faz entender como é maravilhoso sermos guardados por Ele. Mas também, ao contrário, ou de forma antagônica, né? Essa soberania de Deus, ela também tem mostrado, não só para nós que somos cristãos, mas para todos, né? Para toda a humanidade, como nós somos frágeis. Como o ser humano, enquanto num corpo de carne, é frágil, né? Ele está no controle da vida. Ele está no controle de toda a vida debaixo dos céus e acima da terra. Glórias a Deus por isso. Segura um pouquinho aí no texto que nós estamos utilizando e vamos no livro de Salmo, no capítulo 139, versículo 5. Salmo, capítulo 139, no versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha, meu irmão amado, aqui o salmista, ele nos traz um entendimento maravilhoso e sobrenatural de que Deus está no controle da nossa frágil existência. Ele nos cerca por detrás e por diante. Nós somos incapazes de nos ausentarmos da face do Senhor, né? Se eu subir aos céus, Ele está lá. Se eu for ao mais profundo abismo, Ele também está lá. Se eu estiver com as luzes acesas em meio ao sol do meio-dia, né? Ele estará nos vendo. Mas se eu estiver em meio a um profundo abismo em trevas, olha, Ele nos estará vendo do mesmo jeito, porque para Deus, ou na luz ou na escuridão, é a mesma coisa. Ele continua nos assistindo, Ele continua nos vendo, Ele continua no controle absoluto da nossa vida. Isso é para a glória de Deus, isso é para o teu conforto, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Tiago, inclusive, seguindo essa mesma linha de raciocínio, ele considera a nossa vida como uma neblina, né? Considera a nossa vida como se fosse uma névoa, né? Uma névoa que uma hora aparece e outra hora desaparece, né? Tiago capítulo 4, no versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha, Tiago, ele diz, todos os nossos planos, na verdade, eles são temporários, né? Na verdade, nós deveríamos sempre submetê-los a Deus. É o que ele mesmo diz aqui. Ele diz, olha,
Em vez disso, em vez de dizer, amanhã vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo outro, amanhã eu planejei isso aqui está tudo certo. Ao invés disso, deveríamos dizer, olha, se o Senhor permitir, nós vamos fazer isso. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, é isso que te agrada? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago, inclusive, nesse versículo 15, ele chega a um ponto muito fatídico para nos dizer, olha, quem é o homem para dizer o que é que faz ou deixa de fazer? Se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, ou seja, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei nem se amanhã eu vou me acordar com fôlego de vida, né? Se o Senhor quiser, sim, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo que o nosso coração planejar. Mas todos os nossos planos devem se submeter à vontade de Deus, né? E contrariando essa convicção, né? Tem muitas pessoas que são arrogantes, tem muitas pessoas que são prepotentes, tem muitas pessoas que acham que estão realmente no controle das suas próprias vidas, que acham que podem fazer, que podem acontecer. E eu não estou falando simplesmente de pessoas ignorantes acerca de Deus, que acham que o poder do dinheiro, que o poder econômico é capaz de satisfazer todas as suas necessidades, né? Eu estou falando de gente também que congrega, gente que conhece a palavra, que muitas vezes se torna arrogante ao ponto de não entender aquilo que Deus está falando acerca de um momento como esse, né? Agora, mesmo essas pessoas que se colocam arrogantes e prepotentes acerca do tempo e da vida, né? Essas pessoas, em meio à tragédia, elas mudam o discurso. Eu vejo muita gente aqui, nesse momento de pandemia, essas pessoas já estão pensando, olha, eu tenho que me apegar com Deus, eu tenho que fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Começam a querer falar de Deus. Mas se isso não for algo providenciado pelo próprio Deus, a mover no coração uma mudança verdadeira, essas pessoas, quando acabarem o momento da calamidade, elas voltam a ser exatamente como era antes, né? Sem nenhuma mudança. Talvez mudem o discurso no momento da tragédia, mas não mudam o coração, né? Bom, outro entendimento, outra grande lição que esse texto de Eclesiastes ele tem a nos trazer é que nós devemos viver esses momentos com sabedoria. Devemos viver os momentos que nos restam da nossa vida com sabedoria. Volta lá, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, nós não estamos somente sujeitos às fases da vida. O que eu chamo de fases de vida, né? A infância, a adolescência, né? A puberdade, a fase adulta, a maturidade, a velhice, né? Essas são as fases da vida que todos nós estamos sujeitos, né? É o ciclo natural da nossa vida. E nós não estamos sujeitos tão somente a elas, não somente às fases da vida, mas também às circunstâncias da vida. Existe o tempo de nós sermos cuidados por nossos pais, existe a fase escolar, existe o tempo em que você vai para a faculdade, existe o tempo em que você busca um trabalho, existe o tempo em que você busca um companheiro, uma companheira, casa, se constitui uma família. Mas também existe tempos de guerra, mas também existe tempos de desespero, existe tempos de grandes lutas, de calamidades e de mortes. Essas são as circunstâncias da vida. E todos nós estamos sujeitos a ela.
O que quer dizer, meu irmão, que a vida é extremamente dinâmica, né? E é necessário que nessa dinâmica da vida, que nós sejamos sábios nessas diferentes circunstâncias que Deus nos proporciona, né? Aqui no capítulo 3, no versículo 2, diz o seguinte: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar e há tempo de edificar. Olha, meu irmão, certamente nós estamos passando por tempos em que nos foi arrancado aquilo que plantamos, né? Aqui no texto, no versículo 2, diz que há tempo de arrancar, né? Há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Certamente, talvez, estejam arrancando aquilo que um dia você plantou. Você não esperava arrancar nesse momento, mas chegou o dia. Chegou o dia em que está sendo arrancado. Você tinha a tua vida muito bem plantada, muito bem cuidada, né? Como um agricultor cuida da tua vida. E certamente se acometeu um momento, né, estranho em que arrancaram a tua vida. Chegou o tempo, né? Estamos passando por tempos em que nos foi arrancado aquilo que nós plantamos. E nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos ver novas formas, né, de voltar a plantar, mesmo após terem arrancado aquilo que nós plantamos, né? Aqui ele continua dizendo: há tempo de derribar e há tempo de edificar, né? No versículo 3. Né? E ao final de tudo isso, será tempo de reedificar aquilo que foi derrubado, né? Ou seja, será tempo de nós fazermos melhor do que aquilo que um dia derrubaram. Às vezes você está edificando algo que você considera bom, que você considera maravilhoso, e uma circunstância da vida vem e derruba tudo. E Deus está falando através dessa circunstância para que você volte a reedificar aquilo que um dia você construiu, fazendo melhor. Amém? Aqui no versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Olha, estamos passando por tempos de chorar. E não somente tempo de chorar pela nossa própria angústia ou pela nossa própria calamidade, mas é tempo também de chorar com o outro. É tempo de chorar com o irmão. É tempo de demonstrar empatia pelo sofrimento do outro. Todos nós estamos passando por dificuldades, mas talvez a dificuldade que você esteja passando não seja 10% da dificuldade que outro irmão esteja vivenciando. Talvez mesmo em meio à tua dificuldade, você tenha a capacidade de ter empatia pelo outro e prantear junto com ele, não no sentido de simplesmente de ter pena, não, mas no sentido de demonstrar a tua compaixão, de ajudar, de socorrer, de ser um com o teu irmão, de ajudar naquele momento do sofrimento. Chore com teu irmão, mas seja empático, ou seja, tenha empatia no sofrimento dele. No versículo 5, diz o seguinte: há tempo de chorar e tempo de rir, né? Versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha o que é que ele diz aqui. Nós estamos passando por tempos em que tem muita gente que tem espalhado pedras, né? Tem muita gente que, ao invés de agregar, separa, né? Olha, meu irmão amado, se nós não tivermos união nesse momento, nós estaremos fatalmente separando a igreja, rachando, faccionando a instituição criada pelo Senhor. Como é que uma pessoa, no momento em que a igreja precisa se unir, a pessoa se levanta contra a liderança da igreja, se levanta contra o pastor, né? Para criar divisões, para criar dissensões? Olha, meu irmão, não é tempo
de espalhar pedras. É tempo de ajuntar. É tempo de unir a igreja. É tempo de unir o nosso país em torno daquilo que seja proveitoso, em torno daquilo que tenha proveito. Aqui mesmo no versículo 5 ele continua dizendo: é tempo de abraçar e é tempo de afastar-se de abraçar. Interessante como todas as coisas são suscetíveis ao tempo e às circunstâncias da vida, porque até bem pouco tempo atrás, abraçar era uma coisa boa, né? Abraçar era sinônimo de amor, de compaixão, de gratidão, né? As pessoas se abraçavam, né? E hoje, se abraçar já não é mais uma atitude sábia, né? O sábio agora é se afastar de abraçar, exatamente para prevenir o contágio dentro da disseminação dessa epidemia que nós estamos vivendo. Então, enxergue a sabedoria de Deus através das circunstâncias que Deus proporciona nas nossas vidas. No versículo 6, diz assim: tempo de buscar e tempo de perder, né? Olha o que é que diz aqui. Existe o tempo de perder também. A gente passou por um momento em que todos estavam buscando, correndo atrás, estavam pretendendo, né, edificar as suas próprias casas, as suas próprias vidas, né? E esse é um momento em que todos estamos perdendo. Toda a sociedade vai sofrer perdas. É inevitável. E Deus está falando através desse momento para que você saiba viver, saiba ser sábio através dessas perdas, né? Seja sábio para conviver com as perdas, seja sábio para se reorganizar, seja sábio para retirar, né, ou para abrir mão daquilo que é fútil, para reorganizar as tuas finanças, né? Porque é tempo de perder e é inevitável, né? Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Olha, quanta gente nesse momento tem falado besteira, quanta gente tem disseminado notícias falsas, né? Quanta gente tem destilado através das mídias sociais palavras que só trazem desconforto, que só trazem desesperança, né? Espalhando falsas notícias, né? Essas pessoas devem calar, né? Esse é o tempo de que essas pessoas calem, porque se é para falar besteira é melhor calar, né? Porém, é o tempo de quem é sábio, fale com bom senso. Aquele que conhece a palavra do Senhor, fale acerca da palavra de Deus, fale acerca daquilo que é bom, fale acerca daquilo que é coerente. E nós damos graças a Deus, pois nós temos líderes que podem e que fazem isso acontecer. Nós temos líderes que falam aquilo que a igreja precisa ouvir e não somente o que as pessoas gostariam de ouvir. Porque é tempo de quem é sábio falar e é tempo de quem é nécio, imaturo e insensato calar, né? Bom, e a última lição que Deus nos traz através dessa palavra é que não se apegue àquilo que é passageiro, àquilo que é efêmero, àquilo que é temporal, né? Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 3 de Eclesiastes, do versículo 2 até o versículo 8, tratam de situações, de ações inerentes à vida humana, e você observou que elas estão sempre em pares antagônicos, ou seja, há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar, de chorar e de rir, de espalhar e de ajuntar, né? Estão sempre dispostas, né, em pares, né, antagônicos, em pares que são contraditórios entre si, né? Mas todos eles, né, são inerentes a circunstâncias ou a fases da vida humana. Todos são perecíveis, todos são passageiros. As guerras, elas vêm
e vão, e tem seus dias para acabar, né? As fases boas, elas chegam na nossa vida, mas elas também têm prazo de validade, né? Assim como as más também têm, né? Os períodos, os dias maus também chegam e também vão embora, né? A saúde, há tempo em que nós estamos saudáveis e há tempo que nós estamos doentes, né? E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que enquanto estivermos debaixo desse céu e acima dessa terra, nesse corpo de carne, tudo é passageiro. Tudo passa. Assim como nos preparamos todos os anos para as estações do ano que se repetem ano após ano, né? Assim como também nós devemos nos preparar, né, para plantar e para colher, nós também devemos nos preparar para os dias bons e também para os dias maus. É um erro achar que os dias maus nunca vão chegar. Nós devemos estar preparados para eles, como também devemos estar preparados para os dias bons, para usufruir dos dias bons com sabedoria. Eu queria concluir essa mensagem com o texto que está aqui em Salmo capítulo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Creia, meu irmão, que esse momento que nós estamos passando, que essa calamidade que nós estamos vivendo, essa também passará. Talvez estejamos vivendo um anoitecer, né? Mas creia que a alegria virá pela manhã. Deus está falando para você, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, hoje, nessa manhã de domingo. Não se apegue demais às coisas passageiras. Se apegue a Deus. Se apegue àquilo que é espiritual. Se apegue ao que o Senhor Todo-Poderoso derramou sobre os seus filhos como mandamento. Porque o resto, tudo vai passar. Somente a palavra do Senhor, essa não passará jamais. Tem um ditado que diz o seguinte: tem 4 coisas que jamais voltam. Um é a pedra tirada, outra é a palavra dita, outra é a ocasião perdida e o tempo passado. O tempo, uma vez passado, ele jamais voltará. Use os teus dias de forma prudente, de forma sensata. Eu queria, nesse último instante, que você abrisse comigo aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 17. Efésios capítulo 5, no versículo 17. Que é uma palavra de Deus para o teu coração, que diz o seguinte: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Será que você tem procurado compreender qual é a vontade do Senhor nesse momento? Será que você tem procurado compreender o que é que Deus está falando na tua vida através de toda essa situação? Ou você simplesmente tem vivido essas circunstâncias sem meditar nelas? Olha, meu irmão, seja sábio, seja prudente, ouça o que Deus está falando contigo nesse momento, nesse período, nesses dias. Eu queria que você, nesse instante, comigo e com toda a igreja do Senhor, fizesse uma oração. Vamos nos reunir nesse momento para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa verdadeiramente colocar em nossos corações essa convicção e essa certeza de que esses dias, por piores que eles sejam, eles têm em si um fim proveitoso. Procure compreender qual é a vontade do Senhor nesse momento, nesse instante. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai amado, Deus bendito, nós estamos vivendo
uma calamidade como nunca a nossa geração outrora viveu. E nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que reconhecer que o nosso Deus é soberano em todas as coisas. Nós temos que reconhecer que devemos viver esse momento com sabedoria, que devemos ser a luz que mostra à humanidade que Deus está no controle de todas as coisas. Deus amado, Deus bendito, e eu gostaria de te pedir nesse momento, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão talvez desesperados com a sua própria situação, por aqueles que estão vendo as suas parcas provisões se esvaindo, por aqueles que estão acometidos por doenças, por enfermidades. Senhor, toca não só no coração, no corpo, mas na mente dessas pessoas, porque a cura para todos os males começa aqui, Senhor. Começa no coração, começa na mente, começa na consciência de que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e de que Tu, Senhor, está no controle absoluto de tudo. Por piores que sejam essas situações, por mais calamitosas que sejam essas circunstâncias, tudo isso também passará. Mas uma coisa jamais passa: a Tua palavra, as Tuas promessas, elas jamais passam. Elas continuam firmes em nossas vidas. Os planos de Deus são infinitos e estão sobremodo além dos nossos planos. Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo outro, e tudo será para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus, os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Diga: eu acredito nisso. Acredito. Eu acredito que os planos de Deus são maiores que os meus. Eu acredito que Deus está no controle da minha vida e de toda a terra. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo faz parte de um plano maravilhoso de Deus para a sua igreja, para toda a humanidade, para todos aqueles que creem. Oh, eu acredito. Eu acredito que Deus, Ele vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Creia, meu irmão, que nesses momentos de maior calamidade, aí são exatamente neles que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala de forma mais poderosa, mais sobrenatural. Acredito. Oh, eu acredito sim.
Acredite, meu irmão. Eu acredito que Deus vai fazer o impossível no meu viver. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível em meu viver. Diga. O impossível Deus vai fazer. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Creia, meu irmão amado, creia, minha irmã em Cristo, que Deus, Ele não só vai fazer, como Ele já está operando de forma sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Bom, eu queria já de antemão deixar para você, meu irmão amado, você, minha irmã em Cristo, você que está nos visitando pela primeira vez, você que pela primeira vez está tendo a oportunidade de assistir o culto ao vivo no Facebook, né, que é ministrado aqui diretamente da Igreja Cristo é Vida de Fortaleza, no Ceará, para todo o país, né? Queria mais uma vez também dar um grande abraço para as igrejas que estão em Recife, a igreja que está em Natal também. Glórias a Deus pela vida de todos, né? Espero em breve estarmos mais uma vez reunidos juntos, né? Para a glória do Senhor e podermos nos abraçar fisicamente, nos abraçar de verdade, né? Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu queria, antes de mais nada também, pedir que os irmãos também continuem compartilhando, né, esse vídeo, porque o culto está terminando, mas a palavra continua lá, né, continua no Facebook, que você pode compartilhar, que você pode repassar para outras pessoas, e logo mais à noite, tá bom? Às 18 horas, né, geralmente a gente começa um pouquinho antes, né, 10 para as 18 horas, nós já estaremos aqui ao vivo, mas o culto realmente ele começa às 18 horas, né? Nós estaremos reunidos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor e para trazer mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E durante a semana, às terças e quintas, também estaremos aqui reunidos às 19 horas nesses cultos ao vivo pelo Facebook, até que essa pandemia, né, ela se vá e nós possamos congregar, né, com toda a igreja aqui reunida em nome de Jesus, para a glória de Deus. Também gostaria de fazer um pedido aos irmãos, que os irmãos que congregam nas nossas igrejas, né, aqui em Fortaleza, em Recife e em Natal, que nós disponibilizamos uma conta na Caixa Econômica Federal para que os irmãos possam continuar depositando seus dízimos, depositando as suas ofertas, para manter os nossos templos, né? Nós não temos templos próprios, né? Os templos são alugados, né? E nós contamos com a manifestação sobrenatural do Senhor, que mesmo nesse tempo difícil tem trazido socorro para a tua casa, tem trazido mantimento para o teu lar, e é com esse mantimento que nós também honramos a casa do Senhor, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aqui também em Fortaleza, durante os horários de culto, né, os irmãos que porventura preferirem vir trazer os seus dízimos, as suas ofertas presencialmente, logicamente com toda segurança, né? Não saia de casa sem máscara, né? E a gente mantém uma distância aqui protocolar para evitar esse contágio. Mas se você quiser, né? Se você achar melhor assim, pode vir. Nós estaremos aqui recebendo também teus dízimos e as tuas ofertas. Lá em Recife, né? O irmão Misael, que também está aqui conosco, está também nos prestigiando. Um grande abraço para o irmão Misael, lá de Recife. Ele se propôs a estar lá no templo de Recife para também receber os dízimos, receber as ofertas, e assim também nós temos feito na igreja de Natal e em todos os nossos templos, tá bom? Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, eu queria lhe deixar um grande abraço, né? Um grande beijo para todos os irmãos da Igreja Cristo é Vida que estão espalhados por todo o Brasil, e para todos aqueles que verdadeiramente consideram a palavra da graça de Deus como a única e exclusiva regra de fé para aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até logo mais à noite, em nome de Jesus.